Todos conhecem a história. Em 1989, a DC deu aos seus leitores o poder de decidir o destino de Jason Todd. Em uma votação chocante e potencialmente fraudada, foi decretado que o Robin deveria morrer. Na controversa história Morte em Família, o herdeiro do manto do Robin foi sacrificado para aplacar a sede de sangue do público da época, que não recebeu bem a ideia de um parceiro mirim esquentadinho e potencialmente criminoso. Mas a DC não deixaria o mundo por muito tempo sem um Robin. Executivos da empresa determinaram que um novo personagem deveria ocupar o manto do primeiro sidekick dos quadrinhos. Por sorte, quem ficou com a tarefa de criar o novo menino prodígio foi um dos mais importantes autores de quadrinhos de super-herói de todos os tempos, o grande Marv Wolfman. Com a ajuda do lendário editor Dennis O'Neil e da estelar equipe de desenhistas liderada por George Pérez e Jim Aparo, Wolfman criou uma das mais importantes histórias que os quadrinhos mensais do Batman já receberam. Uma verdadeira carta de amor à figura do menino prodígio, e que ainda hoje é um dos maiores exemplos de como fazer uma história do Robin. O meu nome é Pedro Kobielski, e este é o canal Muralha da Fonte. Hoje vamos falar sobre a construção do Robin perfeito em um lugar solitário para morrer. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo para continuarmos produzindo. Também ativem as notificações para saberem quando entra conteúdo novo. Antes de começar, preciso dizer que nunca foi tão fácil ler a história que eu estou comentando aqui nesse vídeo, e as que vieram antes e depois também. Tudo isso foi publicado aqui no Brasil bem recentemente na saga do Batman. Um Lugar Solitário, especificamente, está completa no volume 11 dessa publicação. Até o momento da postagem desse vídeo, ele ainda está disponível em sites e comic shops, então corre para garantir o seu exemplar. A ordem de criar um novo Robin vem a contragosto do editor Dennis O'Neil. O bom velhinho tinha a intenção de deixar os quadrinhos do Batman sem qualquer menção a um Robin por pelo menos um ano, para valorizar os acontecimentos impactantes de Morte em Família e dar um descanso para a marca, ou seja, fazer os fãs terem saudade do personagem. Mas a DC tinha outros planos, provavelmente motivados por questões comerciais. Afinal, como você vai vender bonecos do Robin se não existe um Robin nos quadrinhos? O'Neil começou a procurar por pitches ou ideias para a criação de um novo Robin, e é aí que chegamos a Marv Wolfman. O autor, que alguns anos antes havia revolucionado o universo DC e o mercado americano com a Crise nas Infinitas Terras, teve a ideia de um Robin completamente diferente dos dois anteriores, e que não corria o menor risco de cometer os mesmos erros de Jason Todd. A primeira ideia que o Wolfman trouxe foi a de que o novo herói teria os dois pais vivos e uma vida relativamente estável. Não só para diferenciá-lo de Dick Grayson e Jason Todd, mas também para ter a certeza de que ele só seria o novo Robin porque queria ser, sem um trauma ou uma condição especial que o motivasse. Além disso, Wolfman estabeleceu que este novo Robin não seria um acrobata como Dick ou um grande lutador como Jason. Seus grandes diferenciais seriam o intelecto e a capacidade de resolver problemas e apresentar soluções. Habilidades que o tornariam um grande detetive, comparável somente ao próprio Bruce Wayne. Wolfman deu um pequeno vislumbre de Tim já em seu primeiro arco à frente do Batman, Ano 3, uma reinvenção da origem do primeiro Robin, que mesclava flashbacks de Dick Grayson e Tony Zucco e uma trama no presente sobre a soltura do mafioso, responsável pela execução dos Graysons voadores. Por conta disso, Pat Broderick, desenhista de Ano 3, é rotineiramente creditado como co-criador do Tim Drake, o que eu, particularmente, não concordo muito. O que Broderick fez não foi muito mais do que um cameo, ou uma participação especial do personagem, sem se preocupar com caracterização ou a construção de um visual. Por isso, eu acho muito mais justo creditar o George Pérez e o Jim Aparo como co-criadores do Tim Drake, já que foram eles que construíram de fato as bases para o que o personagem seria daqui pra frente. Ainda faltava um nome desse Robin, e confesso que essa não foi a melhor ideia de Wolfman aqui. Trata-se de uma homenagem a Tim Burton, o diretor do filme do Batman de 89.
Mas é preciso esclarecer que quando esse gibi foi concebido, o filme ainda não tinha saído, e existia uma grande expectativa de que seria um grande sucesso. O que acabou se confirmando. Batman se tornou um grande êxito de bilheteria, e inaugurou o que alguns especialistas chamam de a segunda Batmania. Então essa escolha refletia muito um sentimento da época, que era da comunidade dos quadrinhos abraçando esse filme e torcendo para que desse certo. O fato curioso aqui é que na mesma época, a equipe criativa do outro título do Morcegão, os lendários Alan Grant e Norm Breyfogle, incluíram um personagem chamado Anarquia, que à primeira vista parecia uma cópia barata do V de Vingança, mas que ao final do arco se revelava apenas uma criança revoltada com a injustiça e a desigualdade, que dava uma camada totalmente diferente a esse reskin bem safado. Pois bem, anos depois, ficamos sabendo que esse personagem era o Robin do Alan Grant. Isso mesmo, o autor inglês criou o Anarquia com a intenção de, eventualmente, transformá-lo no Robin. A ideia acabou não se concretizando, porque Tim já estava em desenvolvimento por Marv Wolfman, e provavelmente também porque Alan Grant não avisou ninguém de que esse era o plano dele. Mas cá entre nós, apesar de amar o Alan Grant e considerar ele um dos maiores escritores que o Morcegão já teve, não é preciso muito para entender que os planos dele iam diretamente de encontro contra os planos da DC na época. Afinal, não faz sentido você matar um Robin violento com uma conduta totalmente contrária do Batman e potencialmente assassino por um Robin violento com uma conduta totalmente contrária do Batman e literalmente um assassino, certo? A ironia disso tudo é que Alan Grant não só não se deprimiu com esse chapéu, entre muitas aspas, como abraçou totalmente a ideia do Tim Drake e virou um dos escritores mais importantes do personagem, se tornando inclusive o cara que deu oficialmente o manto do Robin a ele, no arco Crise de Identidade. Não confundir com a saga do Brad Meltzer e do Hags Morales, que saiu muitos anos depois. Até hoje, os caras que escrevem o Tim Drake, como o Chip Zdarsky, por exemplo, declaram que sua fase favorita no personagem é a era Grant Breyfogle. Mas isso é assunto para outro vídeo. Comentem aqui se vocês querem que eu fale sobre Crise de Identidade ou outra história dessa grande dupla criativa. E é aí que chegamos à materialização desse arco. Depois de ano 3 plantar todas as bases para Um Lugar Solitário, tivemos início ao crossover do Batman com os Novos Titãs. O motivo era que a história teria uma grande participação do Dick Grayson, que estava nos Titãs, e também porque o Wolfman escrevia os dois títulos. Mas, sem enrolação, vamos à trama de Um Lugar Solitário. Essa sinopse foi adaptada do site DC Database, link na descrição. Batman não é o mesmo depois da morte de Jason Todd pelas mãos do Coringa. Ele se tornou imprudente em suas atividades de combate ao crime. Alfred percebe a mudança drástica como resultado de ter que cuidar dos ferimentos de Bruce muitas vezes. No entanto, Alfred não é o único que percebeu isso, pois outra pessoa também está preocupada com a mudança do Batman e começa a procurar pela ajuda do Asa Noturna. Enquanto isso, Batman tem que lidar com a ameaça do Duas Caras, que voltou ao crime a mando de uma voz vindo do seu rádio, que ele acredita ser seu subconsciente. Batman fica motivado e determinado a capturar Duas Caras, até mesmo bolando um plano para atraí-lo para fora do esconderijo. Enquanto isso acontece, Dick Grayson vai ao Circo Haley depois de saber que o negócio está sendo vendido após uma série de acontecimentos infelizes. Ainda no circo, Grayson encontra o responsável pelos acidentes e se torna coproprietário do local. No entanto, ele também se encontra com Tim Drake, um adolescente que é seu fã de longa data, desde que atuou com os Graysons voadores e que também deduziu toda a verdade sobre Batman e Robin. Dick é convencido a voltar para Gotham para ajudar Batman contra o Duas Caras e impedi-lo de se matar. No entanto, Tim quer que Dick retome seu papel como Robin, o que ele recusa, optando por ajudar seu mentor com a sua identidade de Asa Noturna. Sabendo que precisa de ajuda, Batman envia uma mensagem codificada para o Asa Noturna, que é captada pelos Titãs. A mensagem logo é retransmitida para o Asa Noturna. Com a informação, a dupla está junta novamente e tenta impedir Duas Caras, apenas para cair na armadilha do Mestre Louco.
Tim Drake e Alfred sabem que os heróis estão em perigo e vão ajudá-los. Tim opta por levar o traje de Robin com ele e o usa quando chega a hora de enfrentar o Duas Caras. O vilão consegue escapar, mas Tim salva Batman e Asa Noturna. O Cavaleiro das Trevas não está satisfeito com o fato de Drake se tornar Robin, mas com Duas Caras à solta, Batman se concentra em capturar o criminoso. Batman e Asa Noturna localizam Duas Caras graças ao raciocínio rápido de Tim, e após capturá-lo, Batman admite que ficou convencido com o desempenho de Tim e que trabalharia com o jovem para treiná-lo, prepará-lo para ser o novo Robin. Esse quadrinho é importante por uma série de motivos. Para conseguirmos entender a dimensão dessa obra nos quadrinhos do Batman e da DC nos anos seguintes, resolvemos separar 4 motivos principais, que você vai conferir a partir de agora. Homenagem ao legado do Robin. O Lugar Solitário é de fato uma ode à figura do menino prodígio, sob vários ângulos que você possa analisar. Para começar, Tim Drake não é, em essência, um fã do Batman, e sim do Robin e do Dick Grayson. Fica muito bem estabelecido desde o começo da história que Tim é um entusiasta da figura do Robin e do que ela representa, não só para o Batman, mas para o mundo. Até dá para ensaiar uma linha de raciocínio de que esse texto é um metacomentário de um fã falando sobre o Robin, mas não vou me aprofundar muito nisso aqui. É um quadrinho do Robin e sobre o Robin. Através disso, podemos perceber que o Robin não é um mero assistente mirim do morcegão. Ele é um contraponto, um balanço, o Yang do Yin do Batman. E essa história pontua isso de forma definitiva. Enquanto o Batman tem a tendência de se entregar às trevas, o Robin tenta iluminar a escuridão. É claro que Um Lugar Solitário não é um gibi perfeito, que toma apenas decisões corretas. Muita gente tem dificuldades de tancar esse plot todo do Tim descobrindo sozinho a identidade do Batman e do Asa Noturna. Refletindo bem, um garoto de 12 anos descobrir a identidade do Asa Noturna e do Batman inviabiliza a verossimilhança da própria existência do conceito de identidade secreta. Não soa bem hoje, e para falar a verdade, também não soava em 89, e certamente não soava em 2012. Mas isso aqui é uma fábula, afinal de contas. Você não acredita que a cigarra realmente falou com a formiga, certo? Você foca no que isso representa. Aqui, esse recurso de roteiro serve para dizer que Tim Drake não virou o Robin por acaso, como o Batman presenciar a morte dos seus pais, ou ter sido pego roubando os pneus do Batmóvel. Ele virou porque demonstrou imensa aptidão e capacidade para o cargo, e porque lutou por isso. Tem um grande desenvolvimento de personagens. A grande ação de super-heróis só levará você até certo ponto. Para desenvolver um público, você precisa fazer com que os leitores se importem com os personagens que estão lendo. Essa frase é do blogueiro e podcaster americano Michael Bailey, que contribui com o tradicional site Superman Homepage e com o podcast Fortress of Baileytude, focado no azulão. E pensando bem, ele não poderia estar mais correto. No fim das contas, as pessoas continuam comprando os gibis do Superman ou do Homem-Aranha porque em algum momento da vida eles se apaixonaram por esses personagens, porque criaram uma relação inseparável com esses portadores de colãs coloridos. E é por isso que eles continuam por aí, sobrevivendo a editores canalhas, escritores medíocres e desenhistas preguiçosos. E é por isso que as empresas fazem de tudo para permanecer com as propriedades deles também. Marvel Wolfman sabe muito bem disso. Aliás, todos os atentos sabiam disso em 1989. Naquele momento, para se criar um novo Robin, era preciso construir um personagem que as pessoas gostassem. Era preciso apresentar alguém que merecesse vestir cada costura daquele uniforme. Foi com esse cuidado e atenção que Tim Drake foi apresentado. E é por isso que você vai ver tanta gente com a minha idade, 30 anos ou um pouco mais, dizendo que o Tim Drake é o seu Robin favorito. Os leitores se identificavam com o Dick e com o Jason, porque eles eram crianças, claro, mas era um pouco mais difícil se relacionar com o fato específico de que o Dick era um acrobata de grande nível e de que o Jason era um grande artista marcial das ruas. Tim Drake era um garoto normal, que tinha os pais vivos, uma vida relativamente estável e que não tinha passado por um grande trauma transformador. Também não era necessariamente um grande atleta de alto desempenho. Ele era um garoto comum,
com uma vida comum, e que usou pouco mais do que o seu intelecto e a sua coragem para se tornar extraordinário. Todas essas características ampliaram o espectro parasocial do Robin enquanto personagem, fazendo ele se relacionar com um número ainda maior de pessoas, especialmente dentro do público infantil e infanto-juvenil, que sempre foram os alvos desse material. Tim Drake não foi criado como uma mera negação do Jason Todd, uma resposta. Ele era um personagem único, com questões únicas, que tornam ele especial e totalmente identificável. Ele tem seus momentos de ansiedade e insegurança, mas ele não transforma isso em violência, como Jason, ou obsessão, como Batman, mas sim em uma força motriz para atingir a excelência e ajudar as pessoas. Ele sempre vai agir da maneira mais cautelosa, cuidadosa e inteligente possível. Ele não vai simplesmente colocar o uniforme e sair por aí, a esmo, agindo por impulso. Ele não tira os pés da Batcaverna sem um plano e sem saber o que está fazendo. Por isso, peço licença a vocês para entrar brevemente em outro assunto. É por esse exato motivo, que tenho dificuldades de enxergar o Tim como outro personagem. Os outros Robins até funcionam com outra roupagem, como o Dick, de Asa Noturna, ou o Jason como Capuz Vermelho. Pelo menos enquanto vilão, já que enquanto anti-herói ele cria um problema de lógica interna bem difícil de ignorar. Ele era fã do Robin, lutou para ser o Robin e honrar o manto. Talvez seja por isso que ele não tenha emplacado como Red Robin, por exemplo, por melhores que aquelas histórias do Christopher Yost tenham sido. Tim é e sempre será um Robin. Mas, como vocês sabem, esse não é o assunto desse vídeo. Coloca o Robin nos trilhos novamente. Muitas pessoas odeiam de fato o Jason Todd. E eu não vou entrar nesse mérito, deixo o julgamento para vocês. Mas a verdade é que o Jason é, em essência, um produto do seu tempo. Jason era um Robin que nasceu de uma ânsia do público durante a Era de Bronze dos quadrinhos, de se ter personagens falhos, sombrios, violentos. Claro que tudo isso acabou por inaugurar uma era de brucutus nos anos 90, e talvez o Jason fizesse muito mais sentido lá, junto com Cable, Deadpool, Azrael e companhia. Mas definitivamente não foi bem recebido no começo dos anos 80. O próprio Marv Wolfman não era um hater do Jason Todd. Ele gostava da ideia de um Robin delinquente, que precisava ser contido pelo Bruce Wayne. Mas isso pouco importa, porque os fãs não gostavam. Embora Um Lugar Silencioso mantivesse vários tropos comuns da época, Tim Drake trazia, em sua essência, um espírito muito mais otimista e esperançoso, que se assemelhava muito aos primeiros anos de Dick Grayson sob o manto. O Robin surgiu, lá em 1940, como um contraponto à imagem sombria do Batman, e tinha o objetivo de atrair leitores jovens para o título. E fica bem claro que Tim conseguiu fazer isso, dadas as devidas proporções, claro. De repente, o Robin deixou de ser um problema ou um trauma para o Batman, e se tornou efetivamente uma fonte de otimismo para os títulos do Morcegão. Em essência, era divertido ler os gibis com Tim Drake. Você não esperava a próxima bobagem que ele ia fazer. Você torcia para que as coisas dessem certo, e sabia que dariam. Tem uma equipe criativa incrível. Não que seja necessário falar bem de Marv Wolfman e George Pérez, mas vamos lá. Certamente essa não é a primeira e nem a segunda obra mais conhecida dessa dupla, mas eles ainda mandam muito bem aqui. Para além da apresentação do Tim, esse quadrinho usa o Duas Caras de uma maneira extremamente inteligente, se utilizando várias vezes do recurso da dualidade, e isso tanto no texto, com toda a investigação envolvendo questões relativas ao número 2, quanto na arte, com os belos planos espelhados entre Batman e Duas Caras. Jim Aparo, que aqui nessa época já era uma lenda dos quadrinhos do Batman, tem uma parcela gigante neste quadrinho, desenhando as edições do Batman dentro do crossover. Embora eu ache que aqui a arte dele já estivesse em um leve declínio, ainda assim é o Jim Aparo. Ele desenha o Batman como poucos já o fizeram. Essa é a história que você mostra para alguém que diz que não gosta do Robin, por ser infantil demais, inverossímil ou bobo. Aqui nós temos a oportunidade de entender o personagem para além da visão óbvia que foi criada dele, e somos capazes não só de aceitar, mas de efetivamente apreciar o conceito de uma criança
que veste um colã colorido e sai por aí combatendo o crime ao lado de um vigilante sombrio. O Lugar Solitário é um manifesto a favor do Robin, e mesmo que não tenha sido escrito com essa intenção, funciona para esse objetivo. Contando com que talvez eram os melhores artistas disponíveis na época, a DC criou um gibi que, embora não seja considerado por muitos como um clássico, ainda é capaz de tirar sorrisos dos fãs até hoje, e estabeleceu as bases para o que pode ser considerada a retomada da popularidade do Robin, que nos anos seguintes ganhou uma trilogia de minisséries e até um título mensal pela primeira vez em sua história. Um Lugar Solitário é feito com paixão e amor pela mídia e pelos personagens, e só por isso merece um lugar especial no coração de todos os leitores do Batman e de quadrinhos de super-heróis. Enfim, gente, esse é um vídeo em que eu falo um pouquinho e celebro esse gibi que gosto tanto. O que vocês acham? É uma boa história? É eu que tô deixando a memória afetiva tomar conta? Contem pra mim a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal ou no nosso podcast que tem muita coisa bacana. Um abraço e até a próxima. Tchau!